Em um mundo corporativo frio e impessoal, um executivo de sucesso vive cercado de poder, mas completamente isolado. Tudo começa a mudar com um gesto simples: um bolo de aniversário deixado por uma funcionária da cafeteria. Esse ato inesperado rompe anos de solidão e toca feridas que o dinheiro nunca conseguiu curar. O que nasce dessa gentileza transforma não só suas vidas, mas o futuro de centenas de outras pessoas. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Eduardo Santos acordou às 5:30 da manhã de uma terça-feira de março, exatamente como fazia há 12 anos. O apartamento duplex na Faria Lima estava mergulhado no silêncio típico dos andares altos, onde o barulho de São Paulo chegava apenas como um murmúrio distante. Aos 35 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia financeira, partindo do zero, transformando uma pequena startup em incubadora, numa das maiores empresas de soluções bancárias do país. O espelho do banheiro refletia um homem de traços marcantes, cabelo negro sempre impecável, e olhos que carregavam o peso de decisões que movimentavam milhões de reais diariamente. Eduardo se barbeou com a precisão militar que aplicava a tudo na vida. Vestiu o terno cinza escuro feito sob medida e ajustou a gravata italiana, que custava mais do que muitos brasileiros ganhavam em um mês. O motorista já o aguardava no estacionamento subterrâneo. Durante o trajeto até o escritório na região da Berrini, Eduardo revisou os relatórios no tablet, respondeu e-mails urgentes e preparou mentalmente a apresentação para os investidores japoneses que chegavam na próxima semana. A cidade despertava lá fora, mas ele vivia numa bolha blindada onde o mundo exterior era apenas cenário. No 42º andar do edifício espelhado que abrigava a sede da Santos Tech Solutions, Eduardo cumprimentou os seguranças com um aceno educado, mas distante. Sua secretária Carla já organizava a agenda lotada numa mesa impecável. Bom dia, Sr. Santos. Os relatórios do terceiro trimestre estão prontos. A videoconferência com Singapura foi confirmada para as 9. E o senhor tem almoço com o pessoal do Banco Central às 12h30. Eduardo assentiu e entrou na sala presidencial, um ambiente de vidro e aço com vista panorâmica da metrópole. Quadros abstratos decoravam as paredes, prêmios de inovação brilhavam nas estantes, mas não havia uma única foto pessoal em todo o espaço. Às 9h15, durante uma pausa entre reuniões, Eduardo desceu ao 39º andar para buscar seu café especial na cafeteria da empresa. Era um ritual que havia desenvolvido nos últimos meses. Uma pequena quebra na rotina que o ajudava a organizar os pensamentos entre as decisões complexas. Marina Silva estava atrás do balcão, como sempre. Uma mulher de 28 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme impecável e um sorriso genuíno que contrastava com a frieza corporativa do ambiente. Ela havia começado a trabalhar na empresa 8 meses antes, vinda de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e tratava cada cliente com uma cordialidade que parecia vir de outro mundo. O de sempre, Sr. Santos? Ela perguntou, já preparando o café expresso duplo sem açúcar, que ele pedia diariamente. Eduardo assentiu e observou os movimentos precisos dela. Marina tinha uma eficiência natural, mas diferente da sua. Enquanto a dele era produto de anos de disciplina e pressão, a dela parecia nascer de uma gentileza genuína com as pessoas ao redor. O senhor já experimentou o pão de açúcar que chegou hoje? Marina perguntou enquanto entregava o café. É de uma padaria artesanal do Bexiga. A dona é filha de italianos e mantém as receitas da família. Era a conversa mais longa que eles já haviam tido. Eduardo olhou para o pão dourado na vitrine e, por um impulso que não soube explicar, pediu um. Obrigado pela recomendação, disse ele, e pela primeira vez notou que Marina tinha olhos verdes claros, incomuns para alguém com seus traços. Quando voltou para o andar de cima, Eduardo se pegou pensando na simplicidade daquele momento. Havia algo reconfortante na forma como Marina falava sobre a padaria, como se cada detalhe tivesse importância. Era muito diferente das conversas estratégicas que dominavam seus dias, onde cada palavra era calculada para gerar resultados. O resto da manhã passou numa sucessão de videoconferências,
Análises de mercado e decisões sobre expansão internacional. Eduardo almoçou com representantes do Banco Central num restaurante sofisticado em Moema, discutindo regulamentações e oportunidades de parceria. A conversa fluía entre números, projeções e políticas monetárias. Vocês estão revolucionando o setor, comentou o diretor de inovação do banco. A solução de crédito instantâneo de vocês pode mudar a vida de milhões de brasileiros sem acesso ao sistema bancário tradicional. Eduardo sorriu educadamente e agradeceu, mas por dentro sentia um vazio estranho. O reconhecimento profissional sempre havia sido suficiente antes. Por que agora parecia faltar alguma coisa? Durante a tarde, entre uma reunião e outra, Eduardo se lembrou do aniversário. 35 anos completados naquela data, e não havia sequer pensado nisso até aquele momento. Não esperava ligações ou mensagens de parabéns. Seus pais haviam partido num acidente de trânsito quando ele tinha 23 anos, no auge da construção da empresa. Não havia irmãos, parentes próximos ou amigos íntimos. Havia colegas de trabalho, parceiros de negócios e conhecidos do clube, mas ninguém com quem compartilhasse momentos verdadeiramente pessoais. A percepção não trouxe tristeza, apenas uma constatação fria. Era o preço do sucesso. Para chegar onde chegara, Eduardo havia feito escolhas. Trabalho antes de relacionamentos, metas antes de sentimentos, crescimento antes de vínculos pessoais. Às 6:30 da tarde, quando os últimos funcionários deixavam o escritório, Eduardo permaneceu na sala presidencial, revisando contratos para a operação no Chile. A cidade se iluminava lá embaixo. Milhões de pessoas voltando para casa, para famílias, para rotinas domésticas que ele havia esquecido como eram. Foi então que viu. Sobre a mesa auxiliar de vidro, próxima à janela, havia algo que não deveria estar ali. Um pequeno bolo caseiro, simples mas cuidadosamente preparado. A cobertura de chocolate havia sido feita à mão, com pequenas imperfeições que revelavam o toque artesanal. Uma vela azul estava espetada no centro, e ao lado havia um papel dobrado. Eduardo se aproximou devagar, como se fosse uma miragem que pudesse desaparecer a qualquer momento. Abriu o papel e encontrou uma caligrafia delicada. Feliz aniversário. Que este novo ano traga realizações ainda maiores. Uma admiradora do seu trabalho. Não havia assinatura. Eduardo olhou ao redor da sala vazia, tentando entender como aquilo havia chegado até ali. A segurança do prédio era rigorosa, especialmente no andar da presidência. Sua secretária havia saído há 1 hora e certamente teria mencionado qualquer coisa deixada na sua sala. Sentou-se na poltrona executiva e ficou observando o bolo. O cheiro de baunilha e canela chegava até ele, despertando memórias distantes da infância, quando sua mãe ainda preparava sobremesas caseiras nos domingos. Havia algo profundamente humano naquele gesto, algo que contrastava completamente com o ambiente corporativo ao seu redor. Eduardo pegou o telefone e ligou para a central de segurança. Preciso verificar as gravações do meu andar das últimas 2 horas, disse ao chefe de segurança. Algum problema, Sr. Santos? Apenas uma verificação de rotina. Pode disponibilizar as imagens na minha sala em 10 minutos? Enquanto aguardava, Eduardo continuou olhando para o bolo. Quem teria acesso ao seu andar? Quem saberia que era seu aniversário? E por que alguém se daria ao trabalho de preparar algo tão pessoal para um chefe que mal conhecia? O segurança chegou com um tablet mostrando as gravações. Eduardo assistiu aos últimos movimentos no corredor, sua secretária saindo às 5:30, o pessoal da limpeza passando às 6, e então Marina Silva apareceu na tela às 6:15. Ela usava o uniforme da cafeteria, carregava uma pequena sacola e se movia com cuidado pelo corredor. Eduardo a viu entrar na sua sala, caminhar até a mesa auxiliar e depositar delicadamente o bolo no centro. Ela ajeitou a vela, colocou o bilhete ao lado e ficou parada por quase 1 minuto, apenas observando a vista da janela. Havia algo na postura dela que Eduardo não conseguiu decifrar. Não era nervosismo ou pressa, era mais como contemplação, como se ela estivesse aproveitando um momento de tranquilidade naquele espaço que normalmente fervilhava de tensão e decisões importantes. Marina olhou uma última vez para o bolo, sorriu para si mesma
e saiu da sala com a mesma discrição com que havia entrado. Obrigado, Eduardo disse ao segurança. Pode ir. Ficou sozinho novamente, mas agora o silêncio da sala parecia diferente. O bolo ali, resultado de um gesto completamente desinteressado, havia rompido algo na armadura que Eduardo construíra ao longo dos anos. Alguém havia pensado nele como pessoa, não como CEO ou oportunidade de negócios. Alguém havia acordado cedo naquele dia, misturado ingredientes, assado um bolo e se dado ao trabalho de levá-lo até ali simplesmente porque era seu aniversário. Eduardo acendeu a vela com o isqueiro da mesa e ficou olhando para a pequena chama azul. Por alguns minutos, permitiu-se lembrar como era ter alguém que se importasse com datas especiais. Então, com cuidado quase reverente, cortou um pedaço do bolo e provou. O sabor era perfeito, simples, honesto, feito com cuidado e carinho. Era muito diferente dos doces sofisticados que ele estava acostumado a encontrar em jantares de negócios ou eventos corporativos. Este tinha gosto de casa, de afeto genuíno. Eduardo comeu o bolo inteiro, sozinho na sua sala de vidro, enquanto São Paulo brilhava lá embaixo. E pela primeira vez em muitos anos, seu aniversário não passou despercebido. O bolo, Eduardo disse de repente numa manhã de sexta-feira, surpreendendo a si mesmo com a abordagem direta. Foi você quem fez, não foi? Marina parou completamente de preparar o café, e seu rosto ficou vermelho como uma pitanga madura. Suas mãos tremeram levemente ao pousar a xícara no balcão de mármore. Desculpe, Sr. Santos. Sei que foi totalmente inadequado da minha parte. Não devia ter entrado na sua sala sem autorização expressa. Violei protocolos de segurança. Invadi sua privacidade. Ela parou, claramente mortificada com a própria audácia. É que a Carla havia mencionado casualmente que era seu aniversário e eu fiquei pensando. Pensou o quê? Eduardo perguntou suavemente, percebendo que Marina estava genuinamente assustada com possíveis consequências do seu gesto. Marina respirou fundo, juntando coragem para explicar completamente. Pensei que ninguém, absolutamente ninguém, deveria passar o aniversário completamente sozinho, mesmo alguém tão importante e bem-sucedido quanto o senhor. Sei que pode parecer presunção da minha parte, mas... Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na minha família, aniversários sempre foram importantes. Minha avó costumava dizer que o dia em que uma pessoa nasce é o dia em que o mundo ganhou algo especial, e isso sempre deveria ser celebrado, mesmo que de forma simples. Eduardo sentiu algo se mover profundamente no peito, uma emoção que não experimentava há anos. E você achou que eu estava sozinho no meu aniversário? Ele perguntou, mais por curiosidade que por ofensa. Marina baixou os olhos claramente constrangida. Desculpe, Sr. Santos, não era da minha conta julgar sua vida pessoal. Foi só uma impressão, bobagem minha. Às vezes você parece... Ela parou abruptamente. Parece o quê? Parece solitário, Marina disse quase num sussurro. Não solitário de uma forma triste, mas solitário de uma forma completa. Como se tivesse se acostumado tanto a estar sozinho que esqueceu como é ser cuidado por alguém. A observação foi como uma flecha certeira. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a precisão daquela análise feita por alguém que o conhecia apenas superficialmente. Foi só um gesto simples, sem segundas intenções nenhuma. Marina continuou rapidamente. Não estava tentando chamar atenção ou conseguir algum favor. Só achei que todo mundo merece ter alguém que se lembre do seu aniversário. Eduardo olhou para aquela mulher extraordinária, funcionária da cafeteria que falava 3 idiomas, tinha formação universitária. Nos dias seguintes, Eduardo se pegou descendo a cafeteria com uma frequência que nunca havia tido antes. O que começou como uma necessidade diária de café se transformou numa busca sutil por algo que ele ainda não sabia nomear completamente. Não admitia para si mesmo que estava procurando especificamente por Marina, mas havia desenvolvido uma necessidade inexplicável de observá-la trabalhando, de capturar os pequenos detalhes que faziam dela tão diferente de todas as outras pessoas no ambiente corporativo. Marina tratava cada cliente, desde estagiários nervosos até diretores experientes, com a mesma gentileza genuína. Eduardo a viu ajudar um jovem trainee
que havia esquecido a carteira, emprestando dinheiro do próprio bolso para que ele pudesse almoçar. Observou-a conversando em espanhol fluente com os executivos argentinos, que visitavam a empresa, facilitando a comunicação e fazendo-os se sentirem acolhidos. Notou como ela sempre se lembrava do nome dos filhos dos funcionários, perguntando sobre apresentações escolares e campeonatos de futebol infantil. Durante os intervalos, Marina ria espontaneamente com os colegas da limpeza e manutenção, pessoas que muitos executivos tratavam como invisíveis. Eduardo descobriu que ela havia organizado discretamente uma vaquinha para ajudar Dona Conceição, a funcionária da limpeza, cujo neto estava precisando de remédios caros para a asma. Marina não só contribuiu generosamente, como também convenceu outros funcionários a participar, sempre com delicadeza para não constranger ninguém. Bom dia, Senhor Santos. Marina o cumprimentava sempre pontualmente às 9h15, quando ele fazia sua primeira visita diária à cafeteria. Seu sorriso era consistentemente caloroso, mas Eduardo começou a notar nuances. Havia dias em que seus olhos brilhavam mais, geralmente quando ela havia recebido notícias da família em Tiradentes, e outros em que uma sombra quase imperceptível de saudade passava por seu rosto. Como foi a reunião com os japoneses ontem? Marina perguntou numa quinta-feira chuvosa de abril, preparando o café com os movimentos precisos que Eduardo havia aprendido a apreciar. Eduardo ficou genuinamente surpreso. Como ela sabia sobre uma reunião que havia sido confidencial, realizada no andar executivo, longe do conhecimento da maioria dos funcionários? Correu muito bem, obrigado por perguntar. Mas como você soube da reunião? Marina corou levemente, uma reação que Eduardo achou encantadora. Desculpe, Sr. Santos, não queria parecer intrometida. É que a Carla, sua secretária, veio buscar café especial ontem de manhã bem cedo. Aquele blend colombiano que vocês servem para visitantes importantes. Ela comentou que o senhor estava mais tenso que o habitual, preparando tudo nos mínimos detalhes para impressionar os investidores asiáticos. Disse que era raro ver o senhor genuinamente nervoso. Eduardo ficou impressionado com a capacidade de observação de Marina. Ela havia deduzido informações importantes apenas através de detalhes sutis. O tipo de café solicitado, o comportamento de sua secretária, mudanças quase imperceptíveis no seu próprio padrão de comportamento. Era uma inteligência emocional refinada, muito diferente da inteligência analítica que dominava o mundo corporativo. Havia algo tocante na forma como Marina prestava atenção aos detalhes da vida das pessoas ao redor. Eduardo percebeu que ela conhecia os nomes dos seguranças, sabia qual café cada executivo preferia e sempre perguntava sobre as famílias dos funcionários. Você é de São Paulo? Eduardo perguntou numa tentativa desajeitada de prolongar a conversa. Não, senhor. Sou de Tiradentes, em Minas. Uma cidade pequena, bem diferente daqui. Os olhos dela brilharam. Meus pais têm uma pequena pousada lá. Nada luxuoso, mas recebe turistas que gostam da tranquilidade e da comida caseira. Eduardo assentiu, imaginando como seria crescer numa cidade pequena, com família próxima e raízes profundas. Era um mundo completamente diferente do seu. E você gosta de São Paulo? Tem seus desafios, Marina respondeu diplomaticamente, mas é uma cidade de oportunidades. Estou fazendo um curso técnico em administração à noite e aqui posso sonhar com coisas que seriam impossíveis em Tiradentes. Durante a conversa, Eduardo notou como Marina falava com entusiasmo sobre seus estudos e planos futuros. Havia uma determinação silenciosa nela, muito diferente da ambição voraz que ele conhecia no mundo corporativo. Era uma determinação gentil, alimentada por sonhos simples, mas significativos. O bolo, Eduardo disse de repente, surpreendendo a si mesmo. Foi você, não foi? Marina parou de preparar o café e seu rosto ficou vermelho. Desculpe, Sr. Santos. Sei que foi inadequado. Não devia ter entrado na sua sala sem autorização. É que a Carla havia mencionado que era seu aniversário e pensei... Ela parou, claramente constrangida. Pensei o quê? Marina respirou fundo. Pensei que ninguém deveria passar o aniversário sozinho, mesmo alguém tão importante quanto o senhor. Foi só um gesto sem segundas intenções. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a simplicidade e sinceridade daquelas palavras.
Obrigado, ele disse finalmente. Foi o melhor presente de aniversário que recebi em muitos anos. O sorriso que Marina lhe deu em resposta foi tão radiante que Eduardo sentiu algo se mover no peito, uma sensação que havia esquecido como era. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas, como Marina sempre guardava um pedaço extra de bolo para João, o segurança noturno que trabalhava 2 jornadas para sustentar a família. Como ela organizou uma vaquinha discreta para ajudar a funcionária da limpeza, cujo filho estava doente. Como conversava em espanhol fluente com os executivos argentinos que visitavam a empresa. Eduardo descobriu que Marina não era apenas a atendente simpática da cafeteria. Ela tinha formação em turismo, falava 3 idiomas e havia gerenciado a pousada da família por 5 anos antes de decidir tentar a sorte na capital. Viera para São Paulo com uma pequena economia e o sonho de abrir sua própria empresa de consultoria em hospitalidade. Por que não mencionou sua experiência quando foi contratada? Eduardo perguntou numa manhã chuvosa de abril. Por que estava concorrendo para trabalhar na cafeteria, não na diretoria? Marina respondeu com um sorriso irônico. Além disso, experiência em cidade pequena não impressiona muito por aqui. Eduardo ficou pensativo. Havia algo profundamente errado num sistema que desperdiçava talentos assim. O evento anual da Santos Tech Solutions estava se aproximando. Era a gala mais importante do calendário corporativo da empresa, reunindo investidores internacionais, autoridades governamentais e os principais executivos do setor financeiro. Eduardo passou semanas preparando cada detalhe. Local, cardápio, lista de convidados, apresentações. Foi durante uma dessas preparações que tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Carla, preciso que você entregue um convite especial, disse ele à secretária numa tarde de quinta-feira. Para qual investidor, senhor? Não é para um investidor. É para Marina Silva, da cafeteria. Carla parou de digitar e olhou para Eduardo com uma expressão confusa. Senhor Santos, tem certeza? Quer dizer, ela é uma funcionária exemplar, mas é a cafeteria. Os outros executivos podem estranhar. Eduardo sabia que Carla estava certa. A gala era um evento extremamente formal, onde cada convidado era escolhido estrategicamente. Levar Marina causaria comentários, especulações, possivelmente constrangimentos. Tenho certeza. Entregue o convite pessoalmente e diga que a presença dela será muito bem-vinda. Carla assentiu, claramente sem entender, mas acostumada a executar as decisões do chefe sem questionamentos. Eduardo não testemunhou a entrega do convite, mas soube pelos corredores que Marina havia ficado surpresa e hesitante. Alguns funcionários já comentavam sobre a moça da cafeteria que foi convidada para a gala. E os comentários não eram todos gentis. Ela é bonita, mas vai destoar completamente, ouviu uma executiva comentar no elevador. Deve ter chamado a atenção dos Santos de alguma forma especial, insinuou outro, com um tom que Eduardo não gostou nada. Marina demorou 3 dias para dar uma resposta. Quando finalmente a encontrou na cafeteria, ela parecia nervosa. Senhor Santos, sobre o convite. Você não quer ir? Não é isso. É que eu não tenho roupa adequada para um evento assim. E, sinceramente, não sei se seria apropriado. Eduardo sentiu uma pontada de irritação, não com ela, mas com um sistema que fazia uma pessoa gentil e inteligente se sentir inadequada. Marina, você já organizou eventos na pousada da sua família, fala 3 idiomas e tem mais educação genuína que muitos dos executivos que estarão lá. Quanto à roupa, isso é o de menos. Não é só a roupa, Marina disse baixinho. É que eu não pertenço a esse mundo. As pessoas vão notar, vão julgar. Não quero causar constrangimento para o senhor. Eduardo se aproximou do balcão, baixando a voz para que a conversa ficasse mais íntima. Marina, você fez um bolo para um desconhecido simplesmente porque era seu aniversário. Isso diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma ou conta bancária. Se alguém for julgar, o problema é deles, não seu. Marina o olhou nos olhos por um longo momento e Eduardo viu neles uma mistura de gratidão, medo e algo que parecia esperança. Minha mãe sempre dizia que oportunidades boas chegam para quem planta coisas boas, ela disse finalmente.
Aceito o convite, Sr. Santos. Obrigada pela confiança. A notícia se espalhou rapidamente pelos 42 andares do edifício. A moça da cafeteria iria à gala anual. Alguns funcionários ficaram genuinamente felizes por Marina. Outros começaram a tecer teorias sobre as intenções de Eduardo. Ele nunca demonstrou interesse por nenhuma mulher, comentou um diretor. Sempre foi casado com o trabalho. Talvez seja só bondade, sugeriu outro. O Santos sempre foi justo com os funcionários. Ou talvez ela seja mais esperta do que aparenta, disse uma executiva com um sorriso malicioso. Eduardo ouvia os comentários e sentia uma mistura de irritação e proteção. Como ousavam reduzir a gentileza de Marina a cálculo ou interesse? Como podiam questionar suas intenções quando ele próprio ainda não as compreendia completamente? A verdade era que Eduardo não sabia exatamente por que havia convidado Marina. Parte dele queria retribuir a gentileza do bolo. Parte queria mostrar que valorizava pessoas autênticas, independente de sua posição na empresa. E parte dele, uma parte que preferia não examinar muito de perto, simplesmente queria a companhia dela numa noite que prometia ser cheia de conversas vazias e sorrisos calculados. Na sexta-feira anterior à gala, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Marina. Sr. Santos, posso falar com o senhor por um momento? É, pessoal. Claro, Marina. Quer subir à minha sala. Preferiria que fosse num lugar mais neutro. Podemos nos encontrar na praça em frente ao prédio em 15 minutos? Eduardo achou estranho, mas concordou. Desceu até a praça e encontrou Marina sentada num banco, visivelmente nervosa. Aconteceu alguma coisa? Marina respirou fundo. Senhor Santos, eu preciso ser honesta. Desde que aceitei o convite, tem havido comentários. Pessoas dizendo que estou tentando me aproveitar, que tenho segundas intenções. Até minha supervisora na cafeteria fez uma piada sobre escalar na vida. Eduardo sentiu o sangue ferver. Que tipo de comentários? Não importa. O que importa é que não quero que minha presença na gala cause problemas para o senhor, ou desconforto para os outros convidados. Talvez seja melhor eu declinar o convite. Eduardo se sentou no banco ao lado dela. Por um momento ficaram em silêncio, observando o movimento da cidade ao redor. Marina, você sabe por que eu a convidei? Ela balançou a cabeça. Porque em 8 meses trabalhando na minha empresa, você é a única pessoa que me tratou como ser humano antes de me tratar como CEO. Porque você tem uma gentileza genuína num mundo cheio de gentilezas interessadas. E por quê? Eduardo parou lutando para encontrar as palavras certas. Porque você me lembrou de quem eu era antes de me tornar quem eu sou. Marina o olhou com surpresa. Vou entender se você quiser declinar o convite, Eduardo continuou. Mas seria uma pena. Não por mim, mas por você. Você merece estar em qualquer lugar onde queira estar, independente do que outros digam. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, observando as pessoas passando pela praça. Famílias voltando do trabalho, casais de mãos dadas, crianças brincando enquanto os pais conversavam. Minha mãe dizia outra coisa também. Ela disse finalmente que não devemos deixar o medo dos outros decidir nossa vida por nós. Ela se virou para Eduardo com um sorriso determinado. Vou à gala, Sr. Santos, e vou tentar fazer jus à confiança que o senhor está depositando em mim. Eduardo sorriu de volta, sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Não era a satisfação de fechar um negócio ou superar uma meta. Era algo mais profundo, mais significativo. Era a satisfação de ter defendido algo em que acreditava. A noite da gala chegou com o esplendor típico dos grandes eventos corporativos de São Paulo. O Copacabana Palace havia sido escolhido como local, e sua entrada principal estava tomada por carros importados, deixando convidados impecavelmente vestidos. Fotógrafos da imprensa especializada capturavam a chegada dos principais executivos do mercado financeiro, autoridades governamentais e investidores internacionais. Eduardo chegou pontualmente às 8 horas, usando um smoking sob medida e cumprimentando os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para aquele ambiente. O salão principal estava decorado com arranjos de orquídeas brancas, iluminação sofisticada e mesas dispostas estrategicamente para facilitar os encontros de negócios que, inevitavelmente, aconteceriam durante a noite. Às 8h30,
Marina desceu de um táxi na entrada do hotel. Ela usava um vestido preto simples, que havia comprado numa loja do Bom Retiro, sapatos emprestados da prima, que morava na Zona Leste, e uma pequena bolsa que pertencera à sua mãe. Não havia joias caras ou acessórios de grife, mas havia algo na sua postura que chamava a atenção, uma dignidade natural que nenhum dinheiro podia comprar. Os primeiros olhares vieram ainda no lobby. Casais elegantemente vestidos a examinavam de cima a baixo, tentando decifrar quem ela era e como conseguira um convite para um evento tão exclusivo. Marina manteve o queixo erguido e caminhou em direção ao salão principal, embora seu coração estivesse batendo acelerado. Marina Silva, ela disse ao recepcionista, que conferiu a lista e a direcionou para o interior. O salão estava magnificamente decorado, mas Marina se sentiu como se tivesse entrado num território estrangeiro. As mulheres usavam vestidos que custavam mais que seu salário anual. Os homens tinham uma confiança que só o dinheiro e o poder podiam dar, e as conversas giravam em torno de assuntos que ela conhecia apenas teoricamente. "Você é de qual área?" perguntou uma mulher elegante, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Trabalho na cafeteria da Santos Tech", Marina respondeu honestamente. O sorriso da mulher vacilou. "Ah, que interessante. E como você conhece o Eduardo?" Antes que Marina pudesse responder, outra mulher se juntou à conversa. "Ela é a convidada especial do nosso anfitrião", disse com um tom que deixava claro o que pensava sobre isso. "Deve ter algum talento muito especial." Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. "Sou funcionária da empresa há 8 meses. O Sr. Santos foi gentil em me convidar." "Gentil", repetiu a primeira mulher. "Eduardo Santos nunca fez nada sem motivo estratégico. Me pergunto qual seria o motivo desta vez." As risadinhas que se seguiram foram como facadas no orgulho de Marina. Ela murmurou uma desculpa e se afastou, procurando um canto onde pudesse se recompor. Do mezanino superior, Eduardo observava a cena com crescente irritação. Havia acabado de terminar uma conversa com investidores coreanos, quando notou o pequeno círculo de mulheres ao redor de Marina e a linguagem corporal hostil delas. Viu Marina se afastar com uma expressão ferida e sentiu uma fúria que raramente experimentava. "Com licença", disse aos investidores e desceu as escadas em direção ao salão principal. Marina havia encontrado refúgio próximo às portas que davam para o terraço. Ela observava o movimento do salão, claramente deslocada, quando Eduardo se aproximou. "Posso ter o prazer desta dança?" ele perguntou estendendo a mão. Marina o olhou surpresa. "Senhor Santos, eu não danço muito bem." "Nem eu", ele mentiu, oferecendo um sorriso encorajador. "Mas podemos tentar juntos." A banda estava tocando uma bossa nova suave quando Eduardo conduziu Marina para o centro da pista de dança. Inicialmente, alguns casais continuaram dançando, mas gradualmente foram parando para observar o CEO da empresa dançando, com a funcionária da cafeteria. Marina estava tensa, claramente consciente de todos os olhares. "Eles estão nos observando", ela murmurou. "Esqueça eles", Eduardo disse baixinho, guiando-a com firmeza, mas gentileza. "Olhe para mim." Havia algo hipnótico na voz dele, uma segurança que Marina não conhecia. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele, e por um momento, o salão inteiro desapareceu. Eduardo era um dançarino excelente, produto de anos de aulas obrigatórias na infância e eventos sociais na adolescência, e ele a conduziu pela pista como se fossem os únicos ali presentes. A música era Corcovado, de Tom Jobim, e a voz suave da cantora criou uma bolha de intimidade ao redor deles. Marina começou a relaxar, permitindo que Eduardo a guiasse, e descobriu que dançar podia ser uma forma de conversação silenciosa. "Por que fez isso?" ela perguntou enquanto giravam lentamente. "Por que convidei você ou por que estou dançando com você?" "As duas coisas." Eduardo pensou por um momento. "Porque você me lembra que existem coisas mais importantes que relatórios trimestrais." "E por quê?" Ele hesitou. "Porque faz tempo que não me sinto tão vivo quanto me sinto quando estou conversando com você." Marina sentiu algo se mover no peito. Havia uma vulnerabilidade na voz de Eduardo que contrastava completamente com sua imagem pública de executivo invencível.
Quando a música terminou, o salão explodiu em aplausos. Não eram apenas aplausos educados, mas aplausos genuinamente entusiasmados. Alguns convidados haviam sido tocados pela elegância e simplicidade daquela dança, pela forma como dois mundos diferentes se encontraram harmoniosamente por alguns minutos. Eduardo e Marina se separaram, mas permaneceram no centro da pista por um momento, ainda perdidos no que havia acabado de acontecer entre eles. "Obrigada", Marina disse simplesmente. "Obrigado você", Eduardo respondeu. O resto da noite passou de forma diferente. Algumas pessoas continuaram olhando Marina com desdém, mas outras se aproximaram com curiosidade genuína. Um casal de investidores alemães ficou fascinado quando descobriram que ela falava alemão fluente, aprendido durante um intercâmbio na universidade. Um empresário do setor de turismo se interessou pela experiência dela na pousada da família. Eduardo circulou pelo salão cumprindo suas obrigações de anfitrião, mas seus olhos sempre voltavam para Marina. Ela havia encontrado seu lugar na festa, não tentando se encaixar forçadamente, mas sendo simplesmente ela mesma. Por volta da meia-noite, quando os últimos convidados começavam a deixar o evento, Eduardo se aproximou de Marina novamente. "Como foi sua primeira gala corporativa?" Marina sorriu, mas havia cansaço em seus olhos. "Educativa. Obrigada por me defender mais cedo." "Sempre", Eduardo disse, e havia uma promessa naquela palavra. Eles saíram juntos do hotel. Eduardo havia dispensado o motorista e ofereceu carona a Marina, mas ela preferiu tomar um táxi. Quando o carro dela chegou, eles se despediram com um aperto de mão formal, mas seus olhos diziam muito mais que suas palavras. Na segunda-feira seguinte, Eduardo desceu à cafeteria como fazia habitualmente, mas encontrou uma funcionária substituta atrás do balcão. "Onde está a Marina?" ele perguntou. "Ela não veio hoje, senhor. Disse que estava com dor de cabeça." Eduardo estranhou. Marina nunca faltava ao trabalho. Na terça-feira ela voltou, mas parecia diferente. Menos sorridente, mais reservada. Quando ele tentou puxar conversa, ela respondeu educadamente, mas manteve distância. Foi Carla quem lhe contou o que estava acontecendo. "Senhor Santos, acho que o senhor deveria saber. Tem havido comentários desagradáveis sobre Marina desde a gala. Algumas funcionárias estão dizendo que ela está se aproveitando da situação, que tem segundas intenções." Eduardo sentiu a familiar irritação subir pelo peito. Que tipo de comentários? Coisas como ela sabe como chamar atenção, está tentando escalar na empresa pelas vias erradas, esse tipo de coisa. A supervisora da cafeteria até fez algumas perguntas sobre o relacionamento especial dela com a diretoria. Eduardo passou a mão pelos cabelos frustrado. Havia tentado proteger Marina, mas inadvertidamente a colocara numa posição ainda mais difícil. Naquela tarde, ele desceu novamente à cafeteria, determinado a conversar com Marina e esclarecer a situação. Mas quando chegou lá, ela não estava. "Marina pediu para sair mais cedo hoje", disse a supervisora com um tom que Eduardo não gostou nada. Disse que tinha algo importante para resolver. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Algo estava errado. Na quinta-feira de manhã, Carla entrou na sala dele com uma expressão preocupada. "Senhor Santos, recebi uma ligação do departamento pessoal. Marina Silva pediu demissão ontem e não vai cumprir aviso prévio. Ela deixou uma carta para o senhor." Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia delicada era a mesma do bilhete que havia acompanhado o bolo. "Senhor Santos, obrigada por toda a gentileza e consideração que demonstrou comigo nos últimos meses. A gala foi uma experiência que jamais esquecerei. Mas também me fez perceber que nossos mundos são muito diferentes. Não posso continuar trabalhando aqui sabendo que minha presença está causando comentários que podem prejudicar sua reputação e a empresa. Você merece funcionários que agreguem valor, não que criem problemas. Consegui uma oportunidade em outra cidade e estarei partindo hoje mesmo. Por favor, não tente me procurar. Esta é a decisão certa para todos nós. Levo comigo apenas boas lembranças e gratidão por ter conhecido um homem tão íntegro. Com carinho e respeito, Marina Silva."
Eduardo leu a carta 3 vezes, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Marina havia partido. Por causa dos comentários maldosos, por causa da pressão social, por causa de um sistema que punia a autenticidade e recompensava a superficialidade. Ele pegou o telefone e ligou para o departamento pessoal. Quero o endereço completo de Marina Silva, agora. Senhor, ela pediu especificamente para não divulgarmos. É uma ordem, não um pedido. 10 minutos depois, Eduardo estava no carro dirigindo em direção ao endereço que Marina havia deixado no cadastro da empresa. Era um pequeno apartamento na Vila Madalena, próximo ao local onde ela estudava. Mas quando chegou lá, a proprietária lhe disse que Marina havia partido naquela manhã cedo, levando apenas uma mala pequena. Ela disse que voltava para o interior, a mulher explicou. Parecia muito triste. Eduardo ficou parado na frente do prédio simples, sentindo um vazio que não experimentava há anos. Marina havia saído de sua vida tão silenciosamente quanto havia entrado. Mas deixara uma marca profunda, uma consciência de que havia perdido algo precioso por não ter sabido protegê-lo adequadamente. Pela primeira vez em sua carreira bem-sucedida, Eduardo Santos se sentiu completamente derrotado. Eduardo passou a manhã inteira no escritório sem conseguir se concentrar. Os relatórios ficaram esquecidos sobre a mesa, as ligações foram transferidas para Carla e ele apenas ficou olhando pela janela, pensando em Marina viajando de volta para Tiradentes, com o coração partido por causa de comentários cruéis que ele não soube impedir. Por volta do meio-dia, tomou uma decisão. Cancelou todas as reuniões da tarde, pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem dar explicações. Carla tentou protestar, lembrando-o da videoconferência com os investidores japoneses, mas Eduardo apenas balançou a cabeça. Reagende tudo. Tenho algo mais importante para resolver. Eduardo dirigiu direto para a rodoviária do Tietê, o coração disparado e a mente tomada por uma urgência que nunca havia sentido nos negócios. No balcão de informações, perguntou sobre ônibus para Tiradentes. Havia uma saída às 2:30 da tarde, mas quando chegou à plataforma, descobriu que o ônibus ainda estava parado. Sem hesitar, Eduardo se aproximou do motorista. Preciso falar com uma passageira. Marina Silva. É uma emergência. O motorista o olhou desconfiado. Não posso deixar estranho incomodar os passageiros, moço. Eduardo tirou a carteira e mostrou sua identidade. Sou Eduardo Santos, CEO da Santos Tech Solutions. Por favor, é muito importante. Algo na urgência da sua voz convenceu o motorista. 5 minutos. Ela está sentada na janela, terceira fileira. Eduardo subiu no ônibus e caminhou pelo corredor apertado. Marina estava olhando pela janela, uma pequena mala no compartimento superior e uma expressão de tristeza profunda no rosto. Quando o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Senhor Santos, o que está fazendo aqui? Vim te pedir para não ir embora. Eduardo disse simplesmente, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. Marina balançou a cabeça. Já conversamos sobre isso, é melhor assim. Para quem? Para os fofoqueiros do escritório? Para as pessoas que não têm coragem de ser autênticas como você? Marina olhou ao redor, constrangida com a atenção que estavam atraindo. Eduardo, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. E Eduardo sentiu algo se mover no peito. Marina, me dê 5 minutos para falar. Apenas 5 minutos. Se depois disso você ainda quiser partir, eu entendo, e não vou incomodar mais. Marina hesitou. Outros passageiros começavam a embarcar e o ônibus logo partiria. Ela olhou para Eduardo, viu algo nos olhos dele que não soube definir e assentiu. 5 minutos. Eles desceram do ônibus e se afastaram para um canto mais reservado da plataforma, longe do movimento de pessoas. Marina, eu preciso que você saiba uma coisa. Eduardo começou. E sua voz não tinha nada da autoridade executiva de sempre. Nestes últimos meses, você mudou minha vida de uma forma que ainda não consigo compreender completamente. Marina abriu a boca para protestar, mas Eduardo levantou a mão. Me deixa terminar, por favor. Eu construí um império. Ganhei todos os prêmios possíveis da minha área. Tenho mais dinheiro do que preciso para 3 vidas.
Mas até você aparecer com aquele bolo, eu estava apenas existindo, não vivendo. Eduardo passou a mão pelos cabelos, lutando para encontrar as palavras certas. Você me fez lembrar o que significa se importar com alguém de verdade. Me fez perceber que todos os meus sucessos são vazios se não tenho com quem compartilhá-los genuinamente. Marina estava ouvindo com atenção, mas seus olhos mostravam dor. Eduardo, eu entendo o que está dizendo, mas os fatos não mudaram. Eu sou a funcionária da cafeteria. Você é o CEO. As pessoas sempre vão comentar, sempre vão duvidar das minhas intenções. Não quero que você perca credibilidade por minha causa. E se eu não me importasse com o que as pessoas dizem? Mas você deveria se importar. Sua empresa, seus funcionários, seus investidores, tudo isso depende da sua imagem. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da rodoviária. Famílias se despedindo, casais se reencontrando. Pessoas partindo em busca de sonhos ou voltando para casa. Marina, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Ela assentiu. Quando meus pais morreram, eu tinha 23 anos e uma empresa minúscula. Poderia ter vendido tudo, usado o dinheiro do seguro para viver confortavelmente sem trabalhar, mas escolhi construir algo grande porque achava que o sucesso preencheria o vazio que eles deixaram. Eduardo olhou para ela com uma honestidade crua. 15 anos depois, percebi que estava errado. O vazio continuava lá, maior do que antes, até você aparecer. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Você me fez perceber que não quero mais viver para impressionar estranhos ou atender expectativas alheias. Quero viver para as pessoas que realmente importam. E você importa, Marina. Mais do que qualquer negócio, mais do que qualquer opinião. O alto-falante anunciou a partida do ônibus para Tiradentes. Marina olhou para o veículo, depois para Eduardo. E se as pessoas continuarem falando? E se nunca me aceitarem no seu mundo? Eduardo deu um passo para mais perto dela. Então criaremos nosso próprio mundo. Um mundo onde a gentileza vale mais que a conta bancária, onde a autenticidade é mais importante que a aparência. Marina ficou em silêncio por um longo momento. O conflito claro em seu rosto. Eduardo, eu tenho medo de me apaixonar por você e descobrir que não é real, que é só solidão ou tédio da vida de executivo. Eduardo estendeu a mão para ela, não como chefe para a funcionária, mas como homem para a mulher. Então me dê a chance de provar que é real, não como CEO da Santos Tech, mas como Eduardo Santos, um homem de 35 anos que finalmente entendeu o que significa querer construir uma vida ao lado de alguém. Marina olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele, e viu ali uma sinceridade que a tocou profundamente. Se eu ficar, ela disse baixinho, não será como sua funcionária. Não posso voltar para a cafeteria depois de tudo isso. Se você ficar, Eduardo respondeu, será como minha parceira, em tudo. Marina respirou fundo e colocou sua mão na dele. Fico. Os meses que se seguiram foram de descoberta e construção. Eduardo manteve sua palavra sobre criar um mundo diferente. Marina deixou a empresa e, com o apoio dele, terminou seu curso de administração e começou a trabalhar numa consultoria independente. Eduardo mudou o perfil dos eventos da empresa, priorizando substância sobre ostentação, criando espaços para que pessoas de diferentes origens se sentissem incluídas. Eles começaram a namorar publicamente, enfrentando os comentários com dignidade e união. Alguns funcionários pediram desculpas pelos comentários maldosos anteriores. Outros continuaram com suas opiniões. Mas Eduardo e Marina aprenderam a não dar poder às vozes que não tinham lugar em suas vidas. Eduardo conheceu a família de Marina em Tiradentes. Passou um fim de semana na pousada simples. Ajudou o pai dela a consertar uma cerca, aprendeu a fazer pão de queijo com a mãe dela. E descobriu o prazer das conversas sem agenda no quintal depois do jantar. Marina conheceu a rotina de Eduardo, mas também o ajudou a redefinir prioridades. Ele aprendeu a desligar o celular após as 8 da noite, a reservar os domingos para coisas pessoais, a encontrar alegria em momentos simples. Um ano depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e significativa na comunidade de Marina em Tiradentes. Não houve pompa nem ostentação, mas havia amor genuíno, família presente e promessas feitas com o coração.
Eduardo e Marina se mudaram para uma casa em São Paulo, com quintal grande e espaço para receber pessoas. A vida doméstica trouxe uma paz que Eduardo não imaginava possível. Jantares feitos em conjunto, plantas cuidadas nos fins de semana, conversas sobre os sonhos pequenos e grandes. Foi Marina quem sugeriu que usassem o sucesso da empresa para causar impacto social real. Eduardo havia acumulado recursos. Ela tinha a sensibilidade para identificar onde esses recursos poderiam fazer diferença genuína. Juntos, criaram um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, interessados em tecnologia. Marina gerenciava o programa de mentoria. Eduardo oferecia estágios remunerados na empresa. Viram dezenas de jovens transformarem suas trajetórias através da educação e oportunidades. Criaram um fundo de microcrédito para mulheres que queriam abrir pequenos negócios. Marina usava sua experiência em hospitalidade para oferecer consultoria gratuita. Eduardo garantia que os juros fossem justos e os prazos realistas. 2 anos depois do casamento, chegou Helena, a primeira filha do casal. Eduardo descobriu uma ternura que não sabia possuir, trocando fraldas madrugada adentro e decorando o escritório com desenhos coloridos ao lado dos prêmios empresariais. Marina se tornou uma referência na comunidade onde moravam, organizando grupos de mães, campanhas de alfabetização para adultos e feiras de empreendedores locais. Ela havia encontrado sua vocação verdadeira: conectar pessoas e criar oportunidades. Eduardo mudou o modelo de gestão da empresa, implementando políticas de diversidade real, creche no local de trabalho e programas de desenvolvimento para funcionários de todos os níveis. A produtividade aumentou, o ambiente ficou mais saudável e a empresa ganhou reconhecimento internacional pelas práticas inovadoras. 3 anos depois, Marina estava grávida novamente quando Eduardo preparou uma surpresa especial. Havia comprado um terreno próximo à comunidade, onde Marina crescera em São Paulo, e apresentou a ela um projeto detalhado. Um centro de capacitação profissional gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Você dirigiria o projeto, Eduardo explicou, mostrando as plantas do prédio, cursos de empreendedorismo, tecnologia básica, gestão financeira, tudo o que você acha importante. Com creche no mesmo espaço para que nenhuma mãe precise abandonar o curso. Marina chorou ao ver o projeto. Era tudo o que ela poderia ter sonhado. A chance de usar sua experiência para transformar vidas de forma sistêmica. Mas, Eduardo, eu não tenho diploma universitário para dirigir algo assim. Você tem algo melhor que diploma, Eduardo respondeu. Você tem compaixão verdadeira e experiência real. E terá uma equipe técnica excelente para somar conhecimentos. O Centro Marina Silva de Capacitação Feminina foi inaugurado num sábado ensolarado, com a presença de autoridades locais, funcionários da empresa e, principalmente, das 50 mulheres que se inscreveram na primeira turma. Marina, agora com 6 meses de gravidez, cortou a fita ao lado de Eduardo e das filhas pequenas. Este centro não é sobre caridade, Marina disse no discurso de inauguração. É sobre oportunidade, dignidade e a crença de que toda pessoa merece a chance de construir a vida que deseja. Eduardo a observava falar e sentia um orgulho profundo, não só dela, mas do caminho que haviam construído juntos. 2 meses depois, nasceu Pedro, o segundo filho do casal. A casa ficou ainda mais barulhenta e alegre, com brinquedos espalhados pelos cômodos e risadas ecoando pelo quintal. Nas noites de inverno, quando as crianças dormiam e a casa cheirava a café fresco e bolo caseiro, que Marina continuava fazendo nos fins de semana, Eduardo e Marina se sentavam no sofá e conversavam sobre o dia. A Conceição abriu a lanchonete dela hoje, Marina contava, se referindo a uma das primeiras alunas do centro. Está nervosa, mas determinada. Disse que o curso de gestão financeira fez toda a diferença. E o Rogério foi promovido a coordenador. Eduardo compartilhava, falando sobre um dos jovens do programa de bolsas. Agora está pagando faculdade de engenharia à noite e ajudando a família. Eles comemoravam as vitórias pequenas e grandes, dividiam as preocupações, faziam planos para expandir os projetos sociais. O amor deles havia se transformado em parceria verdadeira.
uma força que irradiava para além de suas vidas pessoais. 10 anos depois do primeiro encontro na cafeteria, Eduardo e Marina tinham construído algo que nenhum dos dois imaginara possível. A empresa continuava próspera, mas agora com propósito social claro. O centro de capacitação havia formado mais de 1.000 mulheres, muitas das quais abriram seus próprios negócios. O programa de bolsas havia beneficiado centenas de jovens. A casa deles vivia cheia aos domingos. Ex-alunas do centro trazendo os filhos para brincar no quintal, jovens do programa de bolsas vindo almoçar e contar novidades, a família de Marina visitando de Tiradentes, amigos verdadeiros que haviam encontrado ao longo da jornada. Você se lembra do dia em que quase foi embora no ônibus? Eduardo perguntou numa tarde de domingo, observando as crianças brincarem no quintal, enquanto Marina organizava a mesa para mais de 20 pessoas. Todos os dias, Marina respondeu sorrindo. E agradeço todos os dias por você ter vindo me buscar. Eduardo a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Obrigado por ter ficado. Por ter tornado real tudo isso que construímos. Marina se virou nos braços dele e o beijou suavemente. Obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro não é sobre encaixar no mundo do outro, mas sobre criar um mundo novo juntos. Do quintal vieram risos de crianças, vozes de adultos conversando sobre sonhos realizados e projetos futuros, o barulho gostoso de uma vida cheia de propósito e conexões verdadeiras. E tudo havia começado com um bolo caseiro, um gesto de gentileza sem segundas intenções, uma vela azul acesa, numa sala executiva fria. O amor de Eduardo e Marina se tornara muito mais que uma história romântica. Havia se transformado em manual prático de como transformar sucesso individual em impacto coletivo, como converter solidão em comunidade, como fazer de gestos pequenos a base de mudanças grandes. Naquela tarde de domingo, enquanto organizavam a mesa para mais uma refeição compartilhada, com pessoas que se tornaram família escolhida, Eduardo e Marina sabiam que haviam encontrado a receita verdadeira da felicidade. Usar os talentos individuais para servir algo maior que eles mesmos, construir pontes onde outros viam abismos, plantar gentileza numa sociedade que muitas vezes premia